acomodado, de certa forma, a ser uma figura de fora do baralho literário e que, portanto, não dava qualquer passo para ser publicado, achava que não tinha nada que publicar, ou então apenas episodicamente e porque alguém lhe tinha pedido, ou porque alguma coisa saía fora do sistema literário em geral. Mas, nos últimos anos, e quando eu comecei, eu propus-lhe que fizesse com base na Campa Rasa, perguntei-lhe pelo resto do que ele escrevia, e aí é que soube que ele tinha estes tais poemas, os tais 15 de 2006. Este conteúdo, que é bastante grande, inédito, e nunca, portanto, que ele não falava. E depois, a partir daí, eu disse, nós vamos fazer uma recolha desses inéditos, desses dispersos, e então ele aí enviou-me os suportes informados em que tinha, ele só se dedicou a transcrever em digital depois da reforma, e portanto isto começou talvez por volta de 2000, 2001 e levou ainda algum tempo a transcrever tudo. E depois há outros pormenores, mas eu sentia, a certo momento, quando ele já estava mais até talvez desligado de outros aspectos da sua atividade, sentia que ele dizia, acho até que, se não é o que eu vou dizer, é muito perto, a ideia era essa, que agora parecia que a sua escrita poética era ainda o mais importante que ele tinha feito. Eu não juro, mas a ideia era esta. E, portanto, isso desfaz aquela hipótese de ele não dar, ou melhor, ele realmente não deu importância à sua obra literária, mas chegou um momento em que ele, recolhido mais em si mesmo, achou que ainda seria o aspecto mais positivo do seu trabalho. É claro que já não apontavam aí qualquer questão de reconhecimento por parte dos outros, ou por parte da sociedade, ou por parte das academias literárias. Contava apenas e somente ele próprio e a amizade que tinha por mim ao fim e ao cabo, porque foi assim que foi publicado. Mas não sei se o António Carlos Franco se calhar não concorda inteiramente com isto, porque há aqui justamente uma análise nas badanas deste livro, uma análise das razões pelas quais o livrinho Campa Rasa aparece desgarrado e quando não se pensaria que ele tivesse alguma escrita, entretanto. Mas melhor é ser ele próprio a falar do assunto. Muito obrigado. Deixem-me agradecer, antes de mais, a vossa presença, agradecer ao José Carlos Marques, aos companheiros que estão aqui comigo na mesa, e gostaria sobretudo de começar esta intervenção com uma palavra de gratidão muito grande ao José Carlos Marques. Gratidão pelo trabalho que ele tem tido e por estas duas obras que nos leu em 2017 e agora em 2024. É um trabalho muito difícil de fazer, é um trabalho que partiu praticamente do nada e que merece, da nossa parte aqui, um reconhecimento muito grande em relação a esta pessoa que veio do Porto para fazer esta apresentação. Muito obrigado, José Carlos. Antes de mais... Mas vou fazer passar por mentiroso. Eu disse que estava tudo feito quando ele entregou. Não é certamente assim. Foram 2 volumes muito trabalhosos que exigiram muita concentração, muita revisão, muita organização. E, nesse sentido, de facto, o José Carlos é, de facto, a pessoa que, nesta sessão, merece, para além do poeta, é a pessoa que merece também um agradecimento muito especial que eu aqui faço. Não é fácil falar do Afonso Cautela, poeta, pelas razões que já percebemos. É, sobretudo, um jornalista de causas, é, sobretudo, também um ensaísta na área da ecologia. É, para além disso, como disse o Pedro Teixeira da Mota,
um homem que teve um percurso, um itinerário dentro da espiritualidade, com ligações ao budismo tibetano, à radioestesia, um conjunto enorme de situações, ao vegetarianismo, à macrobiótica, e de facto essas são as dimensões mais conhecidas. Todos nós tivemos a oportunidade de conhecer essa dimensão no Afonso Cautela. Não conhecíamos o poeta, ou conhecíamos muito mal. Não era de facto um homem que escondia muito essa sua dimensão, pelo menos para a nossa geração, a geração dos anos 70 e 80, conhecemos muito mal essa vertente. Portanto, é uma situação difícil falar da poesia do Afonso Cautela. É uma situação difícil porque, na verdade, o Afonso Cautela publicou 3 livros em vida. Se somarmos a quantidade de poemas que ele publicou em vida nestes 3 livros, é qualquer coisa como 68 poemas. É, de facto, uma quantidade quase insignificante para aquilo que é uma carreira literária dentro da poesia. Em geral, há livros que têm mais do que aquilo que ele publicou ao longo de toda a vida em livro. E há poetas que publicam praticamente ano a ano um livro, ou de 2 em 2 anos. Portanto, uma carreira literária poética é muitas vezes feita e construída desta forma. O Afonso Cautela não teve, de facto, uma carreira poética. Publicou um livro em 1960, O Espaço Mortal, publicou no ano seguinte, em 1961, um segundo livro, O Nariz, e provavelmente não teria publicado nunca mais nada, a não ser um disperso aqui ou ali, não tivesse sido novamente o José Carlos Marques a pedir, já no século XXI, numa altura em que o Afonso já estava reformado e idoso, em pedir-lhe a publicação de um novo livro que virá a ser A Campa Rasa e Outros Poemas, publicado em 2011, e que é um pequeno conjunto, é um pequeno livro de poemas. Portanto, o Afonso publicou pouco, não fez, nem quis fazer uma carreira literária, e isso torna muito difícil nós falarmos da poesia dele. De facto, é uma situação rara e difícil e muito sem termo de comparação, digamos assim, do ponto de vista do estudo da literatura. Embora tenha publicado muito em revistas... Não publicou muito. Muito, quer dizer, alguns. Publicou uns dispersos. E a antologia, sim, foi publicando alguns. Publicou uns dispersos. Mas percebemos hoje que a quantidade de poesia que o Afonso foi escrevendo ao longo da vida é monumental. E por isso este é praticamente um volume de inéditos, é de facto um volume. Eu não contabilizei os poemas, mas estão aqui muitos mais poemas do que aqueles que ele publicou em vida. E mesmo assim, neste segundo volume, que estamos aqui hoje a apresentar, há um conjunto de inéditos na parte final. Portanto, aquilo que é a poesia publicada do Afonso é qualquer coisa como isto. É muito pouco, comparado com os inéditos que ele deixou. Eu, quando cheguei aqui, interroguei exatamente o Zé Carlos no sentido de saber se há mais inéditos do que aqueles que estão aqui. Eu estou convencido que haverá muito mais, porque o Afonso foi sempre escrevendo poesia. E isso é importante. Deixem-me, no entanto, contextualizar isto de uma outra maneira e nós vamos aqui fazer um itinerário deste género. Vamos ver o que é que está antes de 1960. Em 1960, o Afonso Cautela decide publicar um livro. É uma edição de autor, portanto, ele faz 27 anos em 1960, nasceu em 1933, é um jovem, mas um jovem que, de qualquer maneira, decide publicar um livro. E um livro que tem 44 poemas, o que é mesmo assim significativo em relação aos livros que ele publica depois. O que é que está antes deste ano de 1960? Sabemos hoje que estão poemas que ele escreve na infância, com 11 anos, que são publicados aqui, neste livro. Portanto, ele começa a escrever pelo menos poesia aos 11 anos de idade.
o que é qualquer coisa também de notável. Não é comum e muito menos comum que seja poesia publicável. Portanto, nós sabemos que ele começa a escrever poesia em 1944. Tem 10 ou 11 anos nesta altura. E que escreve regularmente até 1951, com 18 anos. O primeiro livro, em 1960, geralmente, e é isso que o Zé Carlos há bocadinho disse, geralmente passa por ser um livro que recolhe poemas publicados ou escritos entre 1956 e 1959. A ideia é esta. Na verdade, na nota final deste livro, o Espaço Mortal tem uma nota final em que ele diz o seguinte. Está na página, está na página 111 do volume. E é uma nota final que não está assinada, AC, mas não tem data, será provavelmente de 1960, e em que ele diz: vulnerável pelo número de páginas, pelo período de tempo que abrange, quase 6 anos. Quer dizer que, se isto é verdade, como será, ele começou a escrever estes poemas ou em 1952 ou 53, o do Espaço Mortal, porque o publica 6 anos depois, em 1960. Portanto, ao 59, se tomarmos como referência 59, será a partir de 53. Se tomarmos como referência 60, será a partir de 54. Portanto, o livro Espaço Mortal recolhe, de facto, poesia desta época. É uma época marcante na vida do Afonso Cautela. É a época em que ele termina o magistério primário em Faro e se torna professor primário, que é a primeira atividade profissional que ele exerce. E que vem exercer para o Alentejo em Moura. E em Moura liga-se ao Miguel Serrano, de quem também já ouvimos falar hoje aqui, e que será um jornalista, que terá uma carreira profissional longa, não sei se já faleceu, creio que sim, já faleceu, mas que tem uma carreira profissional muito longa. E com quem o Afonso Cautela começa a trabalhar num jornal de Moura naquela época. Ele vai em 56 para Moura e começa a trabalhar neste jornal, que é a Planície, neste ano, criando um suplemento artístico ou literário, chamemos-lhe assim, chamado Ângulo. Mas não apenas Ângulo, é Ângulo das letras e das artes. E, portanto, nós percebemos que o Afonso Cautela tem aqui transformar-se-á num grande crítico. O Afonso Cautela, para além de todas estas dimensões, é um crítico também de grande importância, crítico literário, mas ao mesmo tempo crítico social, não é? É um homem que tem uma dimensão, e quem o conheceu pessoalmente sabe, era um homem que tinha um criticismo muito acentuado sempre, até no seu convívio. E, portanto, ele faz este suplemento, em que começa a exercer crítica literária, tem uma dívida para com o Jaime Brasil, que é um grande crítico, que está no 1º de janeiro, nesta altura, e que faz uma página semanal no 1º de janeiro, chamado Das Artes, das Letras. O Afonso Cautela importa o título para o Ângulo das Artes e das Letras. Muito bem, e em 58 fará, também já o Pedro já o referiu, fará 2 números nos cadernos, chamados Zero, cadernos de convívio, crítica e controvérsia. É assim se chamam estes 2 números que ele fará, ainda em Moura, ligados ao suplemento e ao jornal Planície, e que tiveram, de facto, um eco importante naquela época. Inclusive, o Mário Cesarini recuperou do primeiro número desses cadernos, recuperou um texto para publicar em 1963 numa antologia chamada Surreal Abjecionismo, que foi apresentada
nesta mesma sala, em março de 1963. Há aqui uma ligação forte. É na Casa da Imprensa que essa antologia é apresentada e estou convencido, neste salão, que será o principal salão da Casa da Imprensa. Portanto, o Afonso, antes de publicar o Espaço Mortal, tem este processo de formação. Por um lado, a poesia que escreve na infância e na primeira adolescência, e depois esta formação cultural e literária e crítica feita em Moura, mas atenção, Moura não é neste momento uma cidade da província, é uma cidade que está no centro do país. A planície é lida em todo o país. Estas polémicas que foram aqui referidas, como José Augusto de Seabra, não é uma polémica entre Beja e Moura, é uma polémica entre o Porto e Moura. É um leitor que está no Porto, que lê a planície, que lê o suplemento da planície e que interpela o Afonso Cautela sobre as coisas que lá estão escritas. Portanto, era um suplemento, embora regional, que tinha uma dimensão nacional e que teve uma grande importância cultural para esta geração que tinha 20 anos nos anos 50. Portanto, o Afonso Cautela, quando chega a 60, tem de facto uma maturidade poética, crítica, social até, e de convívio com muita gente da sua idade que está distribuída por todo o país. Por exemplo, tem uma polémica em 58 e 59 no Diário Popular e no Diário de Notícias em Lisboa, com jornalistas como o João Paulo Ferreira, colaborador do Diário Popular da época, e do Ernesto Sampaio, que era um frequentador do Café Gelo naqueles anos. Portanto, é um homem que virá para Lisboa, nesta transição da década de 50 para a década de 60, mas quando vem para Lisboa não é propriamente um provinciano que chega aqui e que não conhece nada de Lisboa. Pelo contrário, é alguém que vem, de facto, do centro do Alentejo, mas que tinha conseguido, nesse centro, irradiar praticamente para todo o país. Depois de 61, publicará então estes 2 livros que poderiam ter sido a única obra poética que o Afonso Cautela teria publicado na sua vida. Não existisse um homem chamado José Carlos Marques, que fez todo este trabalho e que o apoiou ainda no final da vida e que lhe terá dado essa consciência de que, de facto, a poesia dele constituía um legado e um património que era absolutamente necessário valorizar e que, pelos vistos, o próprio Afonso, na parte final da vida, reconheceria como aquilo que de mais importante teria deixado ao futuro. Não sabemos. Sim, mais tarde depois. Muito bem. Portanto, agora interessa perceber, e depois de 61, o que é que se passa na vida de Afonso Cautela? No início da década de 60, ele está ao serviço das bibliotecas itinerantes em Lisboa e, evidentemente, na província. As bibliotecas itinerantes andavam pelo país. É funcionário das bibliotecas itinerantes, como praticamente a geração dele toda, a geração que tinha 20 anos quando chega à década de 60, foi. O Herberto Helder foi funcionário das bibliotecas itinerantes. O António José Forte foi funcionário das bibliotecas itinerantes. E por aí fora. Temos, de facto, um conjunto enorme de poetas. Quem? O David Mourão Ferreira, provavelmente muitos outros, embora esse tenha sido diretor das bibliotecas itinerantes. É, diretor. É uma coisa um bocadinho diferente. Está bem? Estes eram funcionários que andavam com as próprias carrinhas. E outra coisa era trabalhar nos serviços centrais da Gulbenkian. Pronto. O Afonso terá sido funcionário, um bibliotecário itinerante destas bibliotecas da Gulbenkian. Em 65 ingressa no jornalismo, como sabemos. Ouvimos agora uma intervenção sobre a carreira jornalística do Afonso Cautela. O Século, a Capital, mas o Portugal Hoje e tantos outros jornais por onde ele passa
acabando por se reformar depois na capital. E uma das grandes facetas como jornalista é exatamente a ecologia. Mas atenção, não é única. Ele faz crítica literária também nos jornais. Ele entrevistou o Mário Cesarini. A maior entrevista que é feita ao Mário Cesarini é feita pelo Afonso Cautela. E já no final da década de 80, muito próximo da reforma dele. A última entrevista, eu diria 89, 90, quando o Mário Cesarini publica O Virgem Negra, que é o último livro de poesia do Mário Cesarini, o Afonso Cautela faz a maior entrevista que foi feita a este poeta e que é a entrevista mais importante da vida do Mário Cesarini e que está hoje recolhida em livro. A última pergunta. E atenção, para além de tudo isto, há a poesia do Afonso Cautela, continua sempre, subterraneamente, mas ele continua sempre a escrever poesia. Não sabíamos, desconhecíamos, eu fiquei muito surpreendido na década de 80, quando soube que o Afonso Cautela tinha 2 livros de poesia publicados. Não fazia a mínima ideia. O Afonso Cautela, para mim, quando eu o conheci, que terá sido por volta de 78, 79, e que o acompanhei depois no início da década de 80, o Afonso Cautela, para mim, era um jornalista ligado às questões ambientais, à macrobiótica e, quanto muito, a certos setores da espiritualidade que poderiam ter a ver, na época, com o budismo tibetano. Não mais do que isto. Não fazia a mínima ideia que ele tinha uma obra literária anterior ou que tinha qualquer interesse pela poesia. Mas, na verdade, ele continuou sempre a publicar, ele continuou sempre a escrever, e muito, e muito. Portanto, o desafio que nós temos hoje, e aqui, para já, é tentar compreender esta poesia. O que é, de facto, o que é que ele nos legou? Afinal de contas, este volume, que era desconhecido, que ele próprio, em determinada altura, aparentemente desvalorizou, deixou de lado, não divulgou, não deu a conhecer, só de facto na parte final da vida, por intermédio de um amigo, acabou de facto por reconhecer e por dar a conhecer alguma coisa dessa poesia. E finalmente, nós hoje temos estes 2 volumes connosco. A pergunta é de facto esta: o que é esta poesia? Como é que a podemos compreender? A primeira achega que me parece importante para compreender o que é esta poesia é o genuíno que está nela. É uma poesia que eu diria vital. Está bem? A ideia do vital e da vitalidade é aqui fundamental. Não é a poesia de um homem que tenha pretendido fazer uma carreira literária. Está bem? A literatura é uma carreira. Ganha-se dinheiro, ganham-se prémios, ganha-se prestígio. Há uma mais-valia importantíssima em volta da literatura. Todos sabemos isto. Aparece nos jornais e por aí fora. Portanto, há uma coisa que é importante terem atenção quando se fala do Afonso Cautela poeta. Não estamos a falar de alguém que tenha pretendido rentabilizar a sua poesia em termos daquilo que é a rentabilidade poética ou literária em geral. Isto é, a poesia de alguém que, pelo menos desde os 11 anos, sentiu necessidade de escrever poesia. E, claro, é impossível que aos 11 anos alguém possa projetar-se como um poeta que vai ganhar prémios ou que vai ganhar dinheiro. Aos 11 anos escreve um poema, é porque a poesia é uma dimensão vital da nossa alma e da nossa vida. Portanto, é a primeira achega que aqui me parece importante para compreender aquilo que temos hoje entre mãos. A segunda é o período de formação do Afonso Cautela, que já nada tem a ver com a infância e com a juventude. Já sabemos, o período da formação dele é entre o ano de 1956 e o ano de 1959.
Aparentemente, até hoje, nós pensávamos e dizemos que os poemas do Espaço Mortal foram escritos entre 56 e 59. É o período em que ele faz o ângulo, em que está ligado ao jornal A Planície, em que faz os 2 cadernos zero e em que decide publicar os poemas que, entretanto, estava a escrever naquela época. O período de formação é, de facto, importante. E eu já dei aqui uma chega para o compreendermos. Ele não se liga à literatura portuguesa daquela época, em que ele faz este período de formação. Em 56 ele tem 23 anos. Em 59 ele faz 26 anos nesse ano. É um período importantíssimo da vida dele. Nesta altura, na literatura portuguesa havia, sobretudo, 2 grandes correntes. Aquela que estava ligada ao regime e à Igreja, e, de facto, havia um conjunto de escritores em que estavam ligados, inevitavelmente, aos mecanismos do prestígio em que o regime favorecia, na arte e nas letras. Basta pensar no Cenido António Ferro e a importância que tem na animação cultural daquela época. Portanto, há de facto um setor ligado ao regime, nas artes e nas letras. E depois há um setor que está ligado à oposição e que tem uma escola literária e um movimento literário com expressão plástica e com expressão poético-literária. É o neorrealismo, que é um movimento que hoje é inteiramente desconhecido. Se estivéssemos aqui com jovens de 20 anos, ninguém saberia dizer o que era o neorrealismo. Mas, para quem tem a nossa idade, e a idade do Zé Carlos, este movimento é um movimento que ainda está vivo, por exemplo, na década de 70 e no 25 de Abril. Estes escritores, um Alves Redol, um Fernando Namora, um Carlos de Oliveira, são ainda as grandes referências literárias, o Virgílio Ferreira, são ainda as grandes referências literárias dessa altura. E que, nos anos 50, ainda estão a construir o início da sua carreira. O Afonso Cautela não está nem com uns, nem com outros. Daí, de facto, as polémicas que ele vai gerar em termos de crítica literária, mas também em termos das suas escolhas poético-literárias. Ele não está nem com uns, nem com outros. Daí está numa posição muito incómoda. A posição do Afonso Cautela, em muitas questões, é sempre a posição de um franco atirador que nunca está com ninguém, está sempre sozinho. E descobre sempre uma verdade que é dele. E que, portanto, acaba por estar numa posição muito incómoda em relação a tudo. De qualquer maneira, eu já dei aqui uma pista. Ele acaba por ter uma ligação com o Mário Cesarini, que acaba por constituir, para além de ter também uma outra referência que não deixa de ter uma afinidade com o Mário Cesarini e que seguramente o Zé Carlos também reconhecerá, mas que a maior parte de vocês hoje, e que é um poeta do Alentejo, importante, mas que a maior parte de vocês hoje perderam a memória, é o Raul de Carvalho, que é uma referência também marcante neste período de formação, e que é um homem que acaba por ter também esta posição, não está nem com o neorrealismo, nem com o regime. E que, de alguma maneira, é a posição também do Mário Cesarini. Estão a ver? Portanto, estes solitários, todos estes solitários se acabaram por encontrar. O surrealismo acabará por representar, no início da década de 60 e já na década de 60, uma espécie de terceira via na literatura e na poesia em Portugal. E que é muito importante, e ao qual o Afonso Cautela se liga. Portanto, a partir daí nós temos a possibilidade de compreender alguma coisa da poesia. Alguns dos poemas que foram aqui lidos do Afonso Cautela têm, de facto, uma linguagem que aponta para o surreal e para a conquista desse surreal. Não me vou alongar nisto, isto não é uma aula de literatura, e, portanto, não faz sentido estarmos aqui a dissecar
o que pode ser ou não a conquista da surrealidade, mas de facto é nessa perspectiva que muita da linguagem poética do Afonso Cautela se situa. Uma outra dica, ou uma outra achega importante para compreendermos o que é isto.